Olá pessoal, eu sou o pastor José Carlos e eu tenho mais uma reflexão para a gente estar discorrendo hoje a respeito das Escrituras. Hoje eu quero falar sobre um tema interessante que é: eles não suportarão a sã doutrina. Eles quem, né? Quem é que não vai suportar a sã doutrina a respeito da qual o apóstolo Paulo fala, né? Então eu quero me basear aqui nessa fala em 2 Timóteo, que é uma epístola, uma carta do apóstolo Paulo dirigida ao pastor Timóteo, o capítulo 4, versículos de 1 a partir do versículo 1, né? Que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amados, o apóstolo Paulo aqui está falando para Timóteo, para ele pregar a palavra do Senhor, quer seja oportuno, quer não, né? Ou seja, viver sempre testemunhando, né? Porque ia chegar um tempo que as pessoas não iam suportar a sã doutrina. Que são essas pessoas? E qual é esse tempo? Eu tenho para mim, amados, que hoje esse tempo, apesar que houve outros tempos, né, em que a sã doutrina foi escondida, foi adulterada, foi substituída por dogmas religiosos e tudo mais, mas eu creio que o apóstolo Paulo, quando ele estava falando a Timóteo, ele estava falando também a um tempo específico em que as pessoas iam relativizar a verdade das Escrituras, iam se cercar de mestres, de pastores, de pregadores, segundo a inclinação do seu próprio coração, né? E a gente, através dessa leitura, a gente pode observar, amado, que grande parte das epístolas do apóstolo Paulo, especialmente as do apóstolo Paulo, né, mas as outras epístolas também, de Pedro, de Tiago e tal, elas são palavras de exortação para a igreja e também são palavras de confronto. Até porque, amados, a natureza corrompida do homem mesmo convertido, precisava ser anulada, precisava ser aniquilada, precisava ser calada, para que a vida de Deus então pudesse ser gerada nele. Não dá para ter duas naturezas no cristão, ou a natureza carnal ela é amordaçada, ela é calada, ou a espiritual, ou acontece isso com a natureza espiritual. Tudo vai depender de para que lado você vai se inclinar, né? Mas então, nós podemos concluir, amado, que todas essas epístolas que estão narradas nas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, eram, na verdade, uma necessidade da igreja. A igreja precisava ter essas orientações, precisava ter esses mandamentos, precisava ter essas diretrizes para que a igreja então pudesse sobreviver às culturas daquela época, sobreviver àquele paganismo tão enraizado na mente das pessoas daquela época, para que as pessoas pudessem sobreviver, né, para que a igreja pudesse sobreviver à religiosidade vigente naquela época, religiões que nada tinham a ver com as Escrituras. E, bom, se isso era uma necessidade naquela época, muito mais agora, né? Mas a gente sabe, amados, que a igreja sempre esteve na contramão do mundo. A igreja verdadeira, ela sempre esteve na contramão do mundo. É por isso que a igreja sempre foi odiada, né? A religião mais odiada, mais perseguida do mundo é o cristianismo. E já dá para imaginar por quê, né? Porque o cristianismo, ele denuncia o pecado e o homem ele não gosta que se fala a respeito do pecado. As pessoas estão querendo descredibilizar Deus, estão querendo diminuir Deus, estão querendo negar a existência de Deus, porque se ficar provado que Deus não existe, então também o pecado não existe. Então comamos e bebamos, porque a vida se resume nisso.
né? Mas a igreja, ela tem o dever e ela tem esse poder de proclamar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse é o papel da igreja, resgatar a veracidade das Escrituras, de pregar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram, e como o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não, porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, elas vão buscar mestres, elas vão buscar pastores, elas vão buscar pessoas que falem aquilo que está de acordo com o coração delas, aquilo que não interfere no modo de vida pecaminoso das pessoas. E nós já estamos vivendo esse tempo, né, amados? Hoje nós estamos vivendo um dilema, né, o mesmo dilema ali da igreja primitiva, só que numa proporção maior, né? E a respeito disso, então, que Paulo vai falar para Timóteo, né? Olha, prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não. Eles não suportarão a sã doutrina, eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão, olha só, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Você sabia que o ser humano gosta de mentira? O ser humano gosta de ouvir mentira. A verdade dói, a verdade nos confronta, então às vezes é melhor a mentira. Prova disso é que hoje, né, não sei se nas eleições isso possa mudar, mas ganha a eleição quem sabe mentir melhor, né? Quem mente melhor ganha a eleição. Bom, então, amados, mas tem uma coisa que é preocupante hoje, nós, pastores, evangelistas, missionários, mestres, pregadores, muitas vezes nós temos preferido ou temos sido pressionados pelas circunstâncias a pregar os que as pessoas querem ouvir e não que elas precisam ouvir. Isso porque o pecado se tornou regra, e você pregar contra o pecado, então isso não é politicamente correto, né? Você falar de algumas coisas, não dá mais para falar certas coisas na igreja. Por exemplo, eu não posso pregar na igreja que o homossexualismo é pecado, ou homossexualidade, sei lá, para mim é a mesma coisa. Eu não posso pregar porque alguém pode estar sendo ofendido por causa disso, né? Porque estão se definindo isso como uma opção, uma orientação sexual, mas a Bíblia chama isso de pecado. Eu não posso falar sobre divórcio na igreja, porque está tão comum, né? As pessoas hoje banalizaram as separações. Existem, é claro, divórcios legítimos, justificados, e existem divórcios que foram, assim, feitos, né, aconteceu por bizarrices mesmo, né, porque as pessoas agora acham que não precisam mais honrar a aliança que fizeram, né, então eu não gosto mais daquela pessoa, largo ela e caso-me com outra, né, e a gente não pode mais pregar sobre isso, mas a Bíblia diz, querido, que Deus odeia o divórcio, né? Mas por que a gente vai pregar isso aí, se nossas igrejas hoje estão cheias de pessoas divorciadas, pessoas no segundo, terceiro, quarto casamento, não sei, né? Sem querer assim, machucar alguém, ou falar contra alguém especificamente, mas, amados, são coisas que tem que ser tratadas nas igrejas. A igreja está ali para curar as pessoas e não para ficar passando a mão na cabeça delas. Né? Claro, com todo jeito, com muito amor, porque a igreja, ela recebe pessoas de todo tipo, né? Vai entrar uma pessoa divorciada na igreja, então é claro, a gente vai receber, vai tratar dela, vai entrar um homossexual na igreja, a gente vai receber, vai amá-lo e tudo, mas, amados, a gente não pode desmerecer o fato de que Deus odeia o divórcio, que Deus abomina a relação sexual entre dois homens ou entre duas mulheres. Isso está muito claro nas Escrituras, né? Mas é politicamente errado a gente pregar sobre isso, né? Daqui uns dias, hoje a gente pode falar ainda sobre aborto, né? Que aborto é crime e tal, mas vai chegar um dia que eu não posso falar sobre aborto, porque tem gente pró-abortista aqui, e isso é ruim, né? Vai repercutir mal e tal. Gente, a Bíblia, ela tem que ser a nossa orientação de fé, ela tem que ser a nossa regra de fé e prática. E a gente não pode fazer concessões, a gente não pode reduzir a importância dos princípios bíblicos
por conta de certos comportamentos, de certas práticas que se tornaram cultura, que se tornaram práticas corriqueiras, e a gente então acha que isso tudo é normal, né? Eu fico lembrando, não porque não é do meu tempo, mas olha só, amados, o primeiro beijo dado na televisão, beijo na boca entre um homem e uma mulher, a TV era em preto e branco ainda, suscitou uma polêmica terrível, 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 terrível. E as pessoas acharam aquilo um absurdo, as pessoas daquela época, em 1950 e pouco, 60, sei lá, né? Um beijo entre um homem e uma mulher na boca, nossa, aquilo foi uma violação como é que fala? A ética, ao pudor e tanta coisa. E hoje a gente vê com tanta naturalidade um homem beijando outro homem na televisão em horário que criança pode ver, que crianças podem assistir, né? Hoje a gente vê duas mulheres se beijando na televisão e a gente não se espanta tanto, né? Sabe por quê, queridos? Nos acostumamos com isso. E aí, quando a gente se acostuma com o pecado, a gente se cala em relação a ele, porque afinal todo mundo faz, né? Mas o que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, amado, o que é que vai restar daqui a algum tempo, o que é que vai restar para a igreja pregar? Ficar passando panos quentes, cobrindo o pecado das pessoas, com medo de agredi-las, com medo de ir preso, com medo de perder membro na igreja? E eu temo, querido, que se isso acontecer, a igreja perca a razão pela qual ela existe. E se ela perder a razão pela qual ela existe, então o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pela igreja terá sido em vão. Mas eu creio que não foi não, porque Deus tem o seu remanescente, né? Ainda que muitos segmentos da igreja preguem aquilo que Jesus não mandou pregar e deixem de pregar aquilo que Jesus mandou pregar, né? Mas tem um remanescente que permanece fiel, e eu quero estar dentre esses remanescentes, e espero que você também esteja. Amém? Que Deus abençoe essa palavra. Se você foi edificado, se você concorda, dê um like. Se você foi edificado, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tá?